Ei pessoal, nós somos a Trilha Educação e aqui nós corrigimos questões de Enem, vestibulares e hoje vamos para mais uma. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixa de se inscrever, de compartilhar e já deixa o seu like pra gente. Vamos lá? Então, agora a gente vai corrigir a questão 20 do Caderno Azul do Enem 2010. É uma questão um pouquinho mais antiga, mas é aquela famosa frase, né? Old but gold, tá? Essa questão que é uma questão muito bacana para a gente pensar algumas questões que o Enem traz com muita criticidade, até para a gente repensar um pouco, né? O que que a gente valoriza dentro da construção das narrativas históricas. Olha que interessante. Ele começa com a seguinte provocação. Quem construiu a Tebas de Sete Portas? Nos livros estão nomes de reis. Arrastaram eles os blocos de pedra? E a Babilônia, várias vezes destruídas? Quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casas da Lima Dourada moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? Né? E aí, esse texto que foi retirado a partir de uma reflexão de um trabalhador que lê um livro de história, né? E o autor vai censurar essa memória construída sobre determinados monumentos e acontecimentos históricos. A crítica refere-se ao fato de que, então vou lendo aqui com vocês, a gente vai escolhendo, tá? Os agentes históricos de uma determinada sociedade deveriam ser aqueles que realizam feitos heróicos ou grandiosos e por isso ficaram na memória? Espero que você responda aí juntinho comigo que não, tá? Ele está justamente criticando isso aqui, ó, né? Foi por cá, a grande Roma tá cheia de arcos de triunfo. Quem construiu as Tebas de Sete Portas? Será que foram seis? Cadê os moradores das casas de Lima Douradas? Cadê os pedreiros da muralha da China quando ela ficou pronta? Então, ele está criticando, né? Porque os grandes feitos, na verdade, são os feitos do dia a dia, né, gente? Quem faz os feitos comuns são as pessoas comuns, né? A história deveria se preocupar em memorizar os nomes de reis ou dos governantes das civilizações que se desenvolveram ao longo do tempo. E aí, pessoal? A gente vai considerar como errado também, tá? Na verdade, está dizendo que a história não deveria se preocupar, né, em apenas memorizar os nomes de reis ou governantes o tempo todo, né, gente? Porque é isso que está trazendo, inclusive, esse mal entendimento, né, esse descompasso entre aquilo que eles construíram e aquilo que, de fato, as pessoas estão vivenciando ali na realidade, na lógica do dia a dia. Letra C. Os grandes monumentos históricos foram construídos por trabalhadores, mas a sua memória está vinculada aos governantes das sociedades que os construíram. É essa aqui, tá, pessoal? Essa é a resposta que a gente procura. Por quê? Porque, de fato, né, a gente fica falando tanto das pessoas, nomes importantes, reis, enfim, mas a gente esquece que o dia a dia foram esses trabalhadores, né, que construíram, foram eles que estão ali espaldando todo esse poder que os grandes nomes ostentam. Os trabalhadores consideram que a história é uma ciência de difícil compreensão, pois trata de sociedades antigas e distantes no tempo. Na verdade, a gente está dizendo nada disso, né? Que a ciência é de difícil compreensão. A gente está só dizendo que ela é uma ciência, isso não está dito aqui, mas é, né, gente? Mas que de fato a gente às vezes trata essa sociedade de uma forma diferente, mas não porque elas estão distantes no tempo, mas porque a gente não está respeitando quem de fato é responsável por essa história, tá? E letra S, as civilizações citadas no texto, embora muito importantes, permanecem sem ter sido alvo de pesquisa histórica. Essa aqui é a alternativa que a gente vai marcar de jeito nenhum, né, gente? Nada a ver com nada, tá? Ao contrário, a gente segue acreditando na importância de pesquisarmos e voltarmos nas pesquisas, mesmo quando é um assunto que a gente considera que já é muito estudado, muito revisitado. A história está sempre voltando nessas fontes históricas, sempre revisitando com outros olhos, com mais criticidade, né? Será que teve alguma coisa que a gente deixou passar? Talvez a gente deixou passar, né? Sobre quem triunfaram os grandes Césares.
A gente agora talvez tenha que olhar sobre quem eles triunfaram e não para os Césares, né? Então a história tem essa preocupação também de olhar para todos os que fizeram parte da história, né? Não só os grandes nomes, nem só os grandes fatos, tá? A história já foi isso, mas hoje em dia não é mais. Tranquilo, pessoal? E aí, gostou da correção dessa questão? Então já deixa o seu like, se não se inscreveu no canal, se inscreva. E também acesse o link de descrição para você conhecer a aprovação em série. Lá vocês vão encontrar questões corrigidas por temas, aulas completas do conteúdo de história, mapas mentais e vários outros materiais complementares para preparar você para o Enem e para os vestibulares. E esperamos por você lá!